pátria que me pariu? Quem foi a pátria que me pariu? O general Lorival Carvalho, ministro do Tribunal Militar, aprovou por unanimidade expulsar Thomaz Paiva do Exército Brasileiro. O general Carvalho realizou fortes declarações ao revelar que o Exército foi dilacerado por pessoas mal intencionadas e cabe ao Superior Tribunal Militar restaurar a ordem na instituição, do qual vem sendo criticada pela população, onde a credibilidade da instituição nunca foi tão baixa quanto é hoje. Thomaz Paiva submeteu o Exército Brasileiro a mais um vexame ao atacar generais íntegros que não se venderam a bandidagem de Brasília em troca de mansão e carro de luxo. O general Carvalho pediu o bloqueio dos bens de Paiva, pois suspeitam que Thomaz Paiva enriqueceu ilicitamente ao aceitar propinas e subornos do governo federal. Delatores revelaram para o Tribunal Militar que Paiva usou laranjas para receber dinheiro vivo de integrantes do governo federal para autorizar a cooptação do Exército Brasileiro a ser submetido por um lunático projeto de ditador. Na frente dos próprios parlamentares na Câmara Federal, o comandante Paiva admitiu que por várias vezes participou de reuniões privadas com o ministro Alexandre de Moraes, mas omitiu algumas informações, o que levantou questionamentos por parte do Tribunal Militar. Os próprios oficiais subordinados a Paiva foram até o STM denunciar o comandante por praticamente vender o Exército Brasileiro para Alexandre de Moraes. Uma grande debandada de militares estão falando em passar para a reserva caso o comandante continue na força. A corrupção de Paiva é tanta no Exército que nunca na história houve um comandante tão mal avaliado pelos seus próprios subordinados que querem a sua imediata expulsão por ter rebaixado o Exército Brasileiro a meros comparsas de um bandido e sua quadrilha. Paiva foi delatado também por oficiais que presenciaram a negociação de vendas ilegais de armas do arsenal de guerra. De acordo com o chefe de inteligência que descobriu todo o esquema do comandante Paiva, o general Décio Luiz, não é a primeira vez que Thomaz Paiva é flagrado vendendo armas. Por isso, alguns militares tentaram assassinar o general Décio Luiz, pois o brilhante trabalho do general em descobrir um dos maiores casos de tráfico de armas dentro do Exército tem sido desesperador para essa turma que tentou envenenar o chefe da inteligência. O ministro do Superior Tribunal Militar, Lorival Carvalho, durante o julgamento que sentenciou militares do Exército por terem participado de um esquema junto ao Poder Executivo, que desviou mais de 100 milhões do orçamento do Exército, onde também confessaram que havia um plano para assassinar 2 generais que estavam investigando a quadrilha que se infiltrou dentro das Forças Armadas. O ministro, que deu fortes declarações onde teria solicitado uma reunião às pressas com o Conselho das Forças Armadas, onde teria levado a denúncia do chefe da inteligência, o general Décio Luiz, em que os comandantes haviam recebido propinas para facilitar o desvio de dinheiro que resultou em mais de 100 milhões roubado pela quadrilha do ex-presidiário. Não é segredo para ninguém que o comandante do Exército, um bandido de farda que vendeu armas do arsenal de guerra até para o tráfico, um dos que mais apoiam o governo do ex-presidiário ao destruir evidências de compras de blindados superfaturados que nem mesmo foram entregues. O chefão das Forças Especiais do Exército, conhecidos como comandos, a força de elite do Exército Brasileiro, pediu a imediata prisão do comandante após inúmeros casos de corrupção serem revelados pela inteligência, e isso tem feito com que a credibilidade do Exército para com a sociedade diminua cada vez mais. Isso já vinha acontecendo desde a posse de um bandido condenado, um ex-presidiário, tomar posse como presidente da República. Uma compra milionária aprovada pelo comandante do Exército Thomaz Paiva, que superfaturou notas, sendo revelado que Lula e sua quadrilha se infiltrou nas Forças Armadas para roubar. Por isso, a tentativa de assassinar um homem que descobriu o esquema de Luiz Inácio foi orquestrado, já que toda vez que alguém descobre algo comprometedor dessa quadrilha, eles resolvem agir. Além disso, os oficiais que foram apontados pelo ministro Lorival Carvalho de conluio para assassinar generais do Exército foram condenados a 40 anos de prisão. O general Fernando Santana, o chefe do Estado-Maior do Exército, um dos poucos generais que não se corromperam, assinou uma ordem enviada para o Tribunal Militar juntamente com o apoio de mais de 300 mil militares, apoiando a decisão de que o chefe dessa quadrilha deveria ser imediatamente preso. O ministro Lorival, após ter condenado oficiais do Exército, ao descobrir que generais aliados de Lula dentro da força se envolveram
envolveram com desvio de dinheiro, além de terem negociado propinas em dinheiro vivo para facilitar o maior caso de corrupção da história das Forças Armadas. O rombo bilionário que aconteceu nas contas do governo federal devido aos vários desvios de dinheiro que aconteceram no ano passado, um dos poucos generais do exército que não bateu continência para esse bandido, o general Décio Luiz, que comanda a inteligência da força, tanto é que essa quadrilha armou uma tentativa de assassinato após o general ter flagrado uma compra milionária que nem sequer foi entregue. Se tratando de dinheiro desviado com a ajuda do comandante do exército, o chefe do Estado-Maior responsável por dar a ordem para que os militares que estão aguardando ansiosamente a ordem para que a prisão de Luiz Inácio seja finalmente oficializada. O plano dessa quadrilha para se livrar do general Fernando Santana, após o mesmo ter se colocado à frente ao mandar um ultimato para Luiz Inácio de que o exército brasileiro não iria aceitar ordens de bandido e, se fosse necessário, iria declarar lei marcial, pois um caso como esse, onde as Forças Armadas que foi rebaixada a meros comparsas de uma quadrilha, é gravíssimo. O general Santana, atual chefe do Estado-Maior do Exército, descobriu um plano com o objetivo de assassinar o general que revelou que o governo do ex-presidiário desviou mais de 100 milhões do orçamento do Exército. Décio Luiz, o chefe do setor de inteligência, onde teria investigado um grande esquema de corrupção dentro das Forças Armadas, que já levou à condenação de mais de 48 militares de alta patente, que receberam suborno do governo do ex-presidiário para passar informações privilegiadas sobre o andamento da investigação. Santana é um dos poucos generais de alta patente que não bateu continência para o ex-presidiário, e após uma grave acusação de que Luiz Inácio teria comprado militares para envenenar o general Décio, onde encontraram 2 milhões numa conta secreta para assassinar o homem que descobriu todo esse esquema. O general Santana foi até o ministro relator do Superior Tribunal Militar, Lorival Carvalho, para decretar lei marcial, por entender que o presidente da República que manda assassinar um membro das Forças Armadas é algo inaceitável. A lei marcial é um conjunto de normas legais que entra em vigor quando uma autoridade militar assume o controle das funções administrativas e judiciais ordinárias de um país, geralmente após uma declaração formal ou em situações de emergência. Um dos objetivos do general Santana e Décio Luiz é justamente resgatar os valores e princípios que foram destruídos por políticos e militares traidores. De acordo com o general Santana, escolhido como chefe do Estado-Maior, que acumula o apoio de 300 mil militares que esperam ansiosos para que seja dada a ordem a fim de prender os bandidos corruptos, o comandante do exército Tomás Paiva confessou ter vendido armas para o tráfico após ser conduzido por oficiais do exército a pedido do ministro do Superior Tribunal Militar a fim de prestar depoimento sobre a venda de armamento pesado, onde teria confessado seu envolvimento para com o tráfico. De acordo com o chefe da inteligência que descobriu todo o esquema do comandante Paiva, o general Décio Luiz, não é a primeira vez que o comandante é flagrado vendendo armas. Quando era comandante militar do Sudeste, uma grande quantidade de armas de guerra havia desaparecido do quartel-general, onde estaria o então comandante Paiva, que tentou acobertar o caso ao tentar subornar oficiais para esconder evidências do crime, mas foi pego por investigadores do exército que trabalham para o chefe da inteligência, pois o brilhante trabalho do general em descobrir um dos maiores casos de tráfico de armas dentro do exército tem sido desesperador para essa turma que tentou envenenar o chefe da inteligência. Lula tentou abafar o caso com a ajuda da imprensa, que não noticiou o fato, após ganharem verbas milionárias, mas através do setor de inteligência do exército, o general Décio Luiz, autor de vários pedidos de denúncias no STM contra o comandante do exército e também outros oficiais que participaram do esquema, vem lutando para colocar o ex-presidiário de volta na cadeia. Militares da ativa decidiram que o chefe do Estado-Maior deveria assumir o posto de comandante do exército, após o atual comandante ser condenado na justiça militar por formação de quadrilha para desviar dinheiro do orçamento do exército. Oficiais do alto escalão estariam se beneficiando do esquema, juntamente com o poder judiciário e o executivo, que estaria varrendo para debaixo do tapete. No cargo de chefe da inteligência do exército desde 2020, o general
4 estrelas, Décio Luiz, que tem mandato até 2025. Os bandidos que estão no poder não esperavam que iriam ser descobertos, visto que o governo corrupto de Luiz Inácio tentou abafar o esquema, mas o general Décio descobriu que o ministro da Defesa de Luiz Inácio teria recebido ordens para destruir evidências de desvio de dinheiro do orçamento do Exército. O chefão do Estado-Maior do Exército, Fernando Santana, responsável por descobrir o envolvimento do ex-presidiário em negociações que resultaram no suborno de militares oficiais que foram julgados e condenados pelo Superior Tribunal Militar. O ex-presidiário subornou militares agindo com o comandante do Exército para que fosse vendido armas do arsenal de guerra. O chefe do Estado-Maior quer julgar o ex-presidiário pelo seu envolvimento em subornar militares de alta patente que eram responsáveis pelos quartéis generais onde as armas subiram. Além do mais, o general Santana revelou que o decreto do ex-presidiário em reforçar aeroportos e fronteiras com militares do Exército e Marinha são justamente para fazer vista grossa no tráfico de armas, através de milicos vendidos que foram subornados pelo governo do ex-presidiário. Isso quer dizer que após a chegada desse governo de bandidos, os traficantes já bateram um recorde em tráfico de armas, somente um total de 10 bilhões, com a venda ilegal de armamento pesado. Os atuais comandantes das Forças Armadas que receberam propinas do governo federal estão sendo julgados novamente para que sejam expulsos da corporação e respondam pelos seus crimes no Tribunal Militar. O comandante do Exército, Tomás Paiva, que anteriormente havia sido condenado no STM, teria recebido um perdão presidencial após a conclusão do julgamento que condenou Paiva à prisão. O ministro do Tribunal Militar, Lorival Carvalho, responsável por sentenciar 70 oficiais da força que foram punidos severamente pelo tribunal após serem acusados de formar uma quadrilha que desviou mais de 100 milhões do orçamento do Exército num período de 7 meses, abafado pela grande mídia que agora voltou a receber dinheiro do governo federal. Os militares punidos delataram que receberam propina para desviar mediante a ordens do Poder Executivo e do Judiciário. O Estado-Maior do Exército acusa o governo do ex-presidiário de agir para corromper as Forças Armadas, ao terem subornado militares para meios de enriquecimento ilícito após a chegada desse governo comandado por déspotas, bandidos que conseguiram transformar a Polícia Federal numa espécie de milícia privada. De acordo com o chefe do Estado-Maior do Exército, quando poderes constituintes estejam corrompidos, é dever das Forças Armadas e de seu atual Tribunal Militar restaurar a lei e a ordem. É competência do STM autorizar quaisquer atos para resgatar a independência das instituições. O comandante do Exército, Tomás Paiva, confessou ter vendido armas para o tráfico após ser conduzido por oficiais do Exército a pedido do ministro do Superior Tribunal Militar, Lorival Carvalho, a fim de prestar depoimento sobre a venda de armamento pesado, onde teria confessado seu envolvimento para com o tráfico. De acordo com o chefe de inteligência, que descobriu todo o esquema do comandante Paiva, o general Décio Luiz, não é a primeira vez que Tomás Paiva é flagrado vendendo armas. Quando era comandante militar do Sudeste, uma grande quantidade de armas de guerra havia desaparecido do quartel-general, onde estaria o então comandante Paiva, que tentou acobertar o caso ao tentar subornar oficiais para esconder as evidências do crime, mas foi pego por investigadores do Exército que trabalham para o chefe da inteligência. Por isso, alguns militares tentaram assassinar o general Décio Luiz, pois o brilhante trabalho do general em descobrir um dos maiores casos de tráfico de armas dentro do Exército tem sido um grande desespero para essa turma que tentou envenenar o chefe da inteligência. O ministro Lorival acatou a denúncia do general Décio, que acusou o governo do ex-presidiário de tentar conceder um perdão presidencial após a condenação do comandante do Exército de comprar generais para desviar dinheiro do orçamento. Décio Luiz, o responsável por ter descoberto essa quadrilha dentro das Forças Armadas, que envolve, além de militares de alta patente, também políticos e membros do Poder Judiciário. O general Décio e sua equipe de investigadores estão empenhados em interceptar generais que estariam agindo dentro dos quartéis a serviço do comandante do Exército, e não é o único que estaria vendendo armas do arsenal de guerra. Com a chegada desse governo corrupto, as Forças Armadas caíram em desgraça, e agora cabe a um dos poucos generais que ainda honra a farda
para resgatar os valores e princípios das Forças Armadas. O relatório do general Décio citou vários pagamentos de propinas interceptados pela equipe de investigadores ao flagrar que o comandante, além de ter desviado mais de 100 milhões do orçamento do Exército, também vendeu armas para o tráfico. O ministro do Superior Tribunal Militar, Lorival Carvalho, poderá aumentar para 50 anos a pena e expulsar o comandante por integrar uma quadrilha que colocou armamento pesado nas mãos de traficantes. O ministro Lorival Carvalho, responsável por condenar a cúpula do Exército após o relatório do chefe da inteligência, onde generais aliados de Thomas Paiva se envolveram em esquema de subornos para cooptar militares a fim de apagar qualquer evidência sobre o esquema do comandante do Exército. A inteligência revelou que o comandante recebeu vários pagamentos em dinheiro vivo. O coronel do Exército Antônio Rodrigues Alves, um dos investigadores lotados no setor de inteligência que descobriu um dos maiores casos de corrupção envolvendo o comandante condenado pelo STM, Thomas Paiva, além dos armamentos do arsenal de guerra, do qual a mídia tratou de relatar que o Exército foi roubado, no qual, na verdade, o envolvimento do general Thomas Paiva, que recebeu 5 milhões em dinheiro vivo em negociação que resultou em armamento pesado nas mãos do tráfico. Não é a primeira vez que o nome do general Paiva esteja envolvido em casos de corrupção dentro da corporação, como foi denunciado por oficiais do Exército que relataram ao ministro do Tribunal Militar em depoimento onde confessaram que o comandante do Exército seria o líder dessa quadrilha. Em 10 meses desde a posse como comandante da força, já acumula diversas acusações, inclusive o índice de aprovação dentro da própria corporação chegou a somente 5%. O Estado-Maior do Exército pediu a expulsão do comandante da força, alegando que Thomas Paiva cometeu uma grave traição para com o Exército brasileiro. O coronel Alves alega que Thomas Paiva deve ser preso imediatamente por considerar que o comandante do Exército seria o chefe da quadrilha, responsável também por ter desviado mais de 100 milhões do orçamento do Exército na compra de blindados, agindo justamente com o ex-presidiário que colocou esse bandido para comandar a força. Subornou oficiais para atrapalhar as investigações conduzidas pelo setor de inteligência. Atuando sob o comando do general Décio Luiz, o coronel recentemente pediu autorização ao seu superior para dar voz de prisão ao ministro da Defesa, que autorizou a compra de blindados mesmo o valor estando superfaturado, e diversas notas frias foram emitidas para mascarar o preço real. De acordo com o coronel que levou o caso até o chefe do Estado-Maior, general Fernando Santana, pedindo autorização para usar o sistema de monitoramento desenvolvido pela equipe do chefe do Estado-Maior, a fim de monitorar oficiais que foram subornados, a fim de atrapalhar as investigações. Um dos objetivos do general Santana e Décio Luiz é justamente resgatar os valores e princípios que foram destruídos por políticos e militares traidores. De acordo com o general Santana, escolhido como chefe do Estado-Maior, que já acumula o apoio de mais de 300 mil militares que esperam ansiosos para que seja dada a ordem a fim de prender os bandidos corruptos. O comandante do Exército, Thomas Paiva, que confessou ter vendido armas para o tráfico, após ser conduzido por oficiais do Exército a pedido do ministro do Superior Tribunal Militar, Lorival Carvalho, a fim de prestar depoimento sobre a venda de armamento pesado, onde teria confessado o seu envolvimento para com o tráfico. De acordo com o chefe da inteligência que descobriu todo esse esquema do comandante Paiva, o general Décio Luiz, não é a primeira vez que Thomas Paiva é flagrado vendendo armas. Quando era comandante militar do Sudeste, uma grande quantidade de arma de guerra havia desaparecido do quartel, onde estaria lotado o comandante Paiva, que tentou acobertar o caso ao tentar subornar oficiais para esconder as evidências do crime, mas foi pego por investigadores do Exército que trabalham para o chefe da inteligência. Por isso, alguns militares tentaram assassinar o general Décio Luiz, pois o brilhante trabalho do general em descobrir um dos maiores casos de tráfico de armas dentro do Exército tem sido desesperador para essa turma que tentou envenenar o chefe da inteligência. O chefe do Estado-Maior do Exército, responsável por descobrir que o comandante condenado no Tribunal Militar
militar por vender armas do arsenal de guerra, depois de ter subornado oficiais para que imagens de segurança, onde mostrou um caminhão sendo carregado com armamento pesado, seria destinado ao tráfico. Foi delatado por 14 oficiais de que o comandante Paiva havia entregado armas do arsenal de guerra, sendo pago em dinheiro vivo. O comandante também é acusado em fraude de licitação, após ter solicitado a compra de blindados para o exército. O dinheiro teria sido desviado com a aprovação do ministro da Defesa do governo do ex-presidiário. Atuando sob o comando do general Décio Luiz, investigadores do chefe de inteligência recentemente pediram autorização ao seu superior para que o comandante fosse conduzido até a prisão do exército, após essas acusações graves serem provadas do envolvimento em esquema de tráfico de armas do arsenal de guerra. Um dos objetivos do general Santana e Décio Luiz é justamente resgatar os valores e princípios que foram assaltados por bandidos de farda. De acordo com o general Santana, escolhido como chefe do Estado-Maior, que tem o apoio de 250 mil militares, que esperam ansiosos para que seja dada a ordem a fim de prender os bandidos corruptos. Ao todo foram condenados 35 militares do alto escalão do exército, oficiais que confessaram terem recebido dinheiro para passar informações privilegiadas ao governo federal sobre as investigações do general Décio, que até mesmo foi alvo de uma tentativa de assassinato por investigar e descobrir um dos maiores esquemas de corrupção. De acordo com o chefe do Estado-Maior, que tem total autonomia para agir em razão das fortes evidências contra o comandante do exército, ressaltando que, quando poderes constituintes se corromperam ao ponto de transformar instituições em braço do crime organizado, é dever das Forças Armadas e de seu Tribunal Militar restaurar a lei e a ordem. É competência do Superior Tribunal Militar para resgatar a independência das instituições. Por isso, o chefe do Estado-Maior sugeriu ao tribunal autorizar o envio de tropas para prender os envolvidos de orquestrar e se beneficiar do maior esquema de corrupção dentro das Forças Armadas. Chegou ao conhecimento do mais alto grau de escalão do Exército Brasileiro, o setor de inteligência, que foi o responsável por descobrir que, além do comandante do Exército, um grande esquema de corrupção envolvendo juízes e políticos corruptos. O ex-presidiário foi beneficiado para voltar ao poder, permitindo que a corrupção desenfreada nos governos passados voltassem novamente, após a chegada desse governo de bandidos através de um ex-presidiário apontado em inúmeros casos de corrupção como sendo o chefe de quadrilha. O general Décio pediu ao Superior Tribunal Militar que ordenasse que generais do Exército apontados como traidores fossem monitorados pelo programa de vigilância criado recentemente pelo Estado-Maior do Exército, após traições que colocaram a soberania nacional na mão de bandidos, ao revelar que havia generais do alto escalão passando informações ao governo federal sobre as investigações do general Décio, que até mesmo sofreu uma tentativa de assassinato. Os generais Décio e Santana são um dos poucos generais do exército que não se corromperam, ao se recusarem a bater continência para essa quadrilha que fez as Forças Armadas caírem em desgraça.